Bom, esse é o nosso 5.5, vídeos para meditar, praticar e transformar a nossa vida. Essa semana nós estamos no tema sobre 5 heróis da fé que inspiram a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Moisés. Eu sou o Galvão Júnior e tenho a alegria de estar com você sempre aqui com um vídeo novo, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. Para você apenas lembrar, não tem nada de mágico nesses números, é apenas uma forma da gente reforçar o vídeo, né? 5 histórias, 5 tópicos, 5 pontos, sempre com 5 minutos de reflexão às 5h05 da tarde, tá bom? Bom, hoje continuamos a nossa reflexão sobre heróis que nos inspiram e eu quero falar do Moisés, que não tinha como. Quando eu fui separar alguns nomes, são tantos, né? Depois a gente vai fazer outra série falando de outros, muitos outros que inspiram a cada um de nós. E eu quero falar do Moisés. Moisés é uma pessoa muito importante, porque ela é a figura do Salvador. Ele é um tipo, uma referência daquilo que seria a plenitude em Cristo. Jesus é maior do que Moisés, mas Moisés é um apontamento. Ele é aquele que foi tramada a sua morte, né? No primeiro infanticídio, né? Quando lá no Egito o faraó ficou sabendo que nasceria um salvador, um libertador, e manda executar todos os meninos, e acabou que a mãe de Moisés coloca ele numa cestinha, joga ele no rio, e a filha de faraó cria Moisés. Então Moisés é aquele que foi salvo, ele foi resgatado pela filha do faraó e ele não foi morto junto com as demais crianças. E faraó cria, né, como neto dele Moisés, e lá na frente Moisés, ao ver o seu povo sofrer, o Moisés vai lá, se ira contra um egípcio, mata aquele egípcio e depois ele foge do Egito e vai trabalhar para o seu sogro. Diz assim, no encontro agora de Deus com Moisés, Êxodo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar. Então veio no meio da chama e disse: Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias. Aí Deus começa a falar com ele: eu sou o Deus do seu pai, tudo isso. Aí no verso 7 ele diz, né? Tenho visto opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Aí no verso 8 ele diz: por isso desci para livrá-los da mão do Egito. Agora o clamor dos israelitas, no verso 10, 9, chegou a mim, tenho visto o Egito oprime. Vá, pois agora envio você ao faraó para tirar o meu povo do Egito. Naquele instante Moisés tinha saído do Egito, tinha ido cuidar do rebanho do seu sogro, Jetro, e ele não tinha mais contato nenhum com o faraó. Mas agora Deus o encontra, né? E chama a atenção dele por aquela chama que queimava, aquela sarça que não se consumia. Sarça é um arbusto no deserto que normalmente entra em combustão. Não é novidade um arbusto no deserto pegar fogo. Mas a novidade para Moisés era, ela queima, queima, queima e não é consumida. Quando ele chega, Deus dá uma tarefa para Moisés. E Moisés, no princípio, fica relutante, porque aquilo era desafiador demais. Como ir lá para o faraó e dizer: olha, Deus me mandou vir aqui para que o Senhor liberte, né, o povo que está escravo aqui há 400 anos. Mas Moisés no final acaba obedecendo, ele levanta Arão para ir com Moisés e eles vão enfrentar. E a gente sabe de toda a saga, de toda a cena. Qual é o exemplo de Moisés? Um exemplo de obediência. Moisés ouviu a Deus e colocou a sua vida, mesmo em risco de morte, né, para poder obedecer a Deus. Por vezes Deus está nos chamando a atenção por situações e circunstâncias que são diferentes da normalidade. Talvez Deus está usando circunstâncias para dizer para você: sou eu quem estou te falando, tira suas sandálias porque a terra que você está pisando é santa. Deus por vezes chama a sua atenção, a minha atenção, e talvez se estivermos distraídos não percebemos. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é a vocação que Deus colocou na sua vida para que você seja bênção?
No caso de Moisés, ele era o libertador, é aquele que enfrentou os magos, é aquele que enfrentou o desafio da perseguição de Faraó, é aquele que teve que agir com sinais, prodígios e maravilhas. Ele é aquele que criou o Estado, né? Ele formou um povo, ele que conduziu o povo por um deserto durante 40 anos. Infelizmente, no final da história, o Moisés não entra na Terra Prometida, porque ele se irou quando Deus diz para ele: toque a pedra, ou fale a pedra, e ela vai te produzir água. E ele tocou, ele bateu na pedra. Então deixa eu te dizer, não haja com maldade, não haja com ira, não haja com ímpeto, seja alguém que ouve a voz de Deus e gentilmente coloque em prática, para que você não apenas tire o povo do Egito, mas você possa entrar na terra que Deus prometeu para mim, para você. Deus é o nosso libertador e ele usa Moisés para mostrar que não é mão forte de Faraó que será capaz de impedir. Que Deus te abençoe.